E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Golini e hoje a gente teve o sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024. Esse vídeo provavelmente está saindo amanhã, né? Então, enfim, aí o problema do espaço-tempo, né, dos vídeos do YouTube. Mas vamos ter aí todos os grupos já definidos, já temos os grupos definidos, todos os brasileiros, cada brasileiro está em um grupo diferente, então a gente tem bastante grupo para falar sobre. Vamos focar principalmente nos times brasileiros, mas também olhar quais que podem ser os percalços das equipes do nosso país dentro dessa competição. A gente sabe que o Brasil tem dominado nos últimos anos, né? Os últimos 5 campeões são brasileiros, né? O Flamengo em 2019, Palmeiras em 20 e 21, Flamengo em 22 e Fluminense em 23. Então, assim, os times brasileiros realmente têm dominado tanto os títulos quanto as fases semifinal, quarta de final. Realmente o Brasil tem dominado, mas a gente pode ver confrontos interessantes dentro dessas rodadas também de fase de grupos. Então vamos ver o que espera, o que cada brasileiro espera, o que a gente pode esperar de cada um desses grupos e analisar também quem teve mais sorte, quem teve menos sorte, quem vai pegar adversários mais fáceis e mais difíceis, certo? Então vamos grupo a grupo aí falar um pouquinho sobre esse sorteio. Só passando para avisar, eu vou deixar aqui tudo bonitinho aqui, separado entre os grupos, tá? Grupo A, B, C até o H. Então se você quiser ver alguma coisa específica sobre o grupo do seu time, por exemplo, enfim, fica à vontade para pular o vídeo e dar uma olhada dentro disso. Mas é isso, vou falar um pouco sobre os 8 grupos, mas se você quiser dar uma olhada sobre um time específico, dá uma olhada aqui na barra aqui embaixo, né, do vídeo, e aí você pula pro time que você quer ver, beleza? Bom, começando pelo grupo A, grupo do campeão Fluminense, também tem o Cerro Porteño do Paraguai, a equipe do Alianza Lima do Peru e o Colo-Colo do Chile. Assim, o Fluminense começou um ano bem com o título da Recopa, realmente um jogo do Maracanã que foi mágico, mas tem algumas inconsistências. Eu acho que isso se deve muito à perda do Nino. O Nino era um cara que dava muito esse equilíbrio pro time do Fluminense e ele tem feito bastante falta, especialmente no sistema defensivo. Mas a gente tem nomes muito interessantes chegando aí, né? O Renato Augusto, a manutenção do André, eu acho que também é um reforço para a equipe do Flu. O Douglas Costa chegando também. Então eu acho que o Flu passa com alguma tranquilidade nesse grupo. E a segunda vaga fica entre Cerro, o Cerro que está sempre batendo aí oitavas de final, normalmente perde nas oitavas, mas sempre está passando na fase de grupos nesses últimos anos, é um time que está sempre na Libertadores. Tem também aí o goleiro Jean em São Paulo, por exemplo. Mas eu acho que quem classifica é o Colo-Colo. Colo-Colo que contratou Arturo Vidal. Arturo Vidal estava no Atlético Paranaense. É um grande jogador, é um cara com muita história dentro do futebol chileno. E eu acho que dentro do contexto sul-americano, acho que por mais que ele tenha tido passagens mais ou menos em Flamengo e Atlético, eu acho que ele dá uma sustentação para esse time do Colo-Colo, que eu colocaria em segundo do grupo, passando junto com o Flu. Alianza Lima do Peru, só pra gente não passar em branco, tem o artilheiro Hernan Barcos. Sim, ele que passou em Palmeiras, Grêmio, é um jogador interessante, também vai estar figurando dentro dessa Libertadores, mas realmente acho que o time peruano é o mais fraco do grupo e vai acabar sendo eliminado. Continuando para o grupo B, temos o grupo do São Paulo. São Paulo que está no grupo de Barcelona de Guayaquil, né, do Equador, o Talleres da Argentina e o Cobresal do Chile. A equipe do São Paulo perdeu talvez um dos seus principais ativos de 2023 para 2024, que é o técnico Dorival Júnior. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre a primeira convocação dele para a seleção. Ele agora é o novo técnico do Brasil. Assumiu o Thiago Carpini, mas assim, o começo de ano do São Paulo tem altos e baixos, né? Tem momentos muito altos, que é a quebra do tabu lá em Itaquera, conseguindo ganhar do Corinthians, conseguindo ganhar do Palmeiras na Supercopa. Então é um trabalho que começa interessante, mas também acaba de ser eliminado do Paulistão, né, para a equipe do Novo Horizontino nos pênaltis. Então é um time que tem qualidade, tem o Rames aí começando a ser mais consistente, a jogar mais tempo. Vamos ver se o São Paulo consegue ir longe. Eu acho que classifica assim dentro desse grupo. Tem um Barcelona de Guayaquil que foi bem no último campeonato equatoriano, apesar de não ter ganhado o título. É um time que está sempre batendo boas classificações. Tem o Dias, né, que é um dos grandes jogadores da sua equipe. O Talleres perdeu o Rodrigo Garro, agora novo 10 do Coringão,
mas que assim foi o principal jogador da equipe na última temporada, mas tem bons jogadores e começa bem também o campeonato argentino. O Cobresal é um time que talvez seja o mais fraco do grupo, mas também fez um grande campeonato chileno no passado. É, deu uma botafogada no final? Deu. Acabou perdendo o título na última rodada para o Huachipato, mas é um time interessante. Eu acho que nesse grupo, na minha visão, eu acho que passa São Paulo e Talheres. Eu acho que o Talheres está até um pouco à frente desse Barcelona de Guayaquil, que é bom, mas assim, eu acho que o Talheres está um pouco à frente. Então eu colocaria o São Paulo se classificando. É um grupo difícil, é um grupo com vários times interessantes. Eu acho que pode dar problema, até pro São Paulo que está há alguns anos fora da Libertadores, mas eu acho que o São Paulo classifica sim e em primeiro do grupo junto com o Talheres. Com isso, vamos para o grupo C, grupo da equipe do Grêmio, que enfrenta o Estudiantes de La Plata, gastando aqui o portunhol a rodo nesse vídeo de Libertadores. Tem também o The Strongest, da Bolívia, e a equipe do Huachipato, do Chile. Olha, eu acho que esse é um dos grupos mais difíceis, talvez, desse sorteio. O Grêmio, que é um time que se classificou para essa Libertadores muito no talento do Luis Suárez ano passado. Não tem mais o atacante uruguaio que foi pro Inter Miami. E assim, tem um começo de ano um pouco inconsistente, né? Tem algumas dificuldades nesse início de Gaúcho, por exemplo. E enfrenta um grupo que é difícil. O Estudiantes, que perdeu jogadores importantes também, né? O Holreiser, que foi para a equipe do Benfica. Tem o Godoy, que foi pro Atlético Paranaense. Tem o Bocelli, que se aposentou. Então perdeu vários jogadores importantes, mas é uma equipe boa, é uma equipe que pode dar trabalho, foi campeão da Copa da Argentina no ano passado. Tem um The Strongest, que joga na Bolívia, tem a altitude de La Paz a seu favor, então pode complicar a vida do Grêmio. E tem o Huachipato, que eu falei do Cobresal no último grupo. Tem o Huachipato, que foi o campeão chileno, que tem alguns jogadores que são da seleção do Chile. Então, assim, é um grupo difícil pro Grêmio, eu acho que é um grupo que vai ser complicado. E eu acho que talvez seja o time que pode sim acabar sendo eliminado dessa Libertadores. Eu acho que não vai ser um grupo nada fácil para a equipe gaúcha. Olha, para colocar assim, apesar de ter perdido vários jogadores, eu acho que o Estudiantes talvez esteja até à frente do Grêmio. Eu colocaria Estudiantes, Grêmio, o Huachipato e The Strongest. Mas assim, o The Strongest também provavelmente vai acabar roubando pontos, especialmente por conta da altitude. Então assim, é um grupo bem difícil. Eu acho que quem passa então, eu falei a ordem, então passaria Estudiantes e Grêmio nessa ordem. Mas é um grupo complicado. Eu acho que talvez a gente pode chegar a uma conclusão no final, mas eu acho que é o grupo mais difícil entre os brasileiros dentro dessa Libertadores. Acho que é o grupo do Grêmio. Chegando perto da metade, vamos falar sobre o grupo do Botafogo. Botafogo, que é o único, ou melhor, ele e o Atlético Mineiro, né, são os únicos brasileiros que não foram cabeça de chave dentro dos seus grupos, mas o Botafogo é o único brasileiro que veio da pré-Libertadores, né? Acabou eliminando aí a equipe do Bragantino. O grupo do Botafogo tem LDU, que foi a cabeça de chave do grupo por ter ganhado a Sul-Americana, o Junior Barranquilla, da Colômbia, e o Universitário do Peru. A gente tem dois times que são campeões das suas ligas nacionais, o Junior Barranquilla e o Universitário, e a LDU, que é campeã da Sul-Americana. Assim, olhando para o grupo do Botafogo, é um grupo chato, é um grupo estranho, um Botafogo que tá se recuperando do baque do ano passado. Acho que já é um novo time, já tem novos jogadores que estão no elenco, que muda um pouco o estado anímico da equipe. Vitórias importantes, como foi a contra o Bragantino, acho que mudam bastante a visão da equipe sobre si mesma, até olhando para o que aconteceu ano passado. Mas eu acho que olhando para os grupos onde o Botafogo poderia cair, eu acho que é um dos grupos mais tranquilos. Porque que poderia cair, por exemplo, num grupo do São Paulo, poderia cair no grupo do Galo, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, do Palmeiras, do próprio Grêmio, que a gente falou agora. Então eu acho que o Botafogo
tem um grupo não muito fácil, mas eu acho que talvez seja o mais fácil que poderia ter, até por vir da pré-Libertadores. Tem a LDU que perdeu o Luiz Ubeldia, que era o seu técnico, mas tem o fator altitude que é muito benéfico para a equipe, e sempre é muito difícil de enfrentar a LDU lá em Quito. A gente viu na Recopa aí o Fluminense penando aí para a LDU. Aí a gente tem um Junior Barranquilla, que tem o capitão, o atacante Carlos Bacca que jogou em Milan, Sevilha, é um grande jogador, é o atual campeão colombiano. Então, assim, é um time que não é muito fácil de se bater. Tem um Cantillo também, ex-Corinthians aí. Tem jogadores interessantes dentro do Junior Barranquilla. E também a equipe do Universitário do Peru, que é o atual campeão peruano. Também vários jogadores aí da seleção e tal. Então, é um time também interessante. Eu acho que passa... eu acho que passa LDU e Botafogo nessa ordem. Mas o Junior Barranquilla é um time chato, tá? É um time chato que pode dar trabalho e pode até eliminar aí um dos dois que pra mim são favoritos, né? LDU e Botafogo. Mas, inclusive nessa ordem, LDU e Botafogo. Mas é um grupo D que é o melhor que o Botafogo poderia ter por ter vindo da Libertadores, da pré-Libertadores, mas ainda é um grupo chato e que pode dar trabalho pro Fogão. Grupo E é o grupo do Flamengo, grupo do Mengão. Tem o Bolívar, da Bolívia, tem também o Milionários da Colômbia e o Palestino do Chile. Para mim esse é o grupo mais fácil entre os brasileiros. O Flamengo começou o ano voando, tá fazendo um carioca realmente espetacular, e é favorito contra o Nova Iguaçu para ser campeão, né, do Campeonato Carioca, voltar a ser campeão do torneio. E assim, é um time que sofreu um gol na temporada, e ainda foi lá com o time sub-20. Então assim, realmente é um time que está muito bem, é um time muito sólido aí com o Tite. Tem a chegada do Dela Cruz, que é um jogador espetacular. E o Flamengo realmente tem um elenco muito bom. Tem a chegada do Léo Ortiz também agora mais recentemente, né? Também é um dos grandes zagueiros aí do futebol brasileiro. Então, assim, o Flamengo é bem superior aos seus adversários dentro do grupo. Tem um Bolívar que foi muito bem ano passado, né, na Libertadores, chegando até as quartas de final, fazendo uma boa fase de grupos lá no grupo do Palmeiras. Mas, realmente, eu acho que para bater de frente com o Flamengo realmente fica difícil. Bolívar que, inclusive, tem um brasileiro, né, o Bruno Sávio, é o camisa 10 da equipe. Enfim... É um jogador a se olhar também. A equipe perdeu o Rony Fernandes, que foi um dos artilheiros da equipe na temporada passada. Tem também, além do Bolívar, que pra mim é o time que vai se classificar junto com o Flamengo, um Milionários da Colômbia, que começa muito mal o campeonato colombiano. Nesse momento está em 15º do torneio Apertura, né, que é o primeiro turno do campeonato colombiano. Realmente muito mal no campeonato. E tem também um Palestino que se classificou pela pré-Libertadores. Mais um time chileno aí nessa Libertadores, aí 4 times chilenos na Libertadores realmente é bastante, mas foi entre os times chilenos foi o pior, né, dentro do campeonato, ficou em quarto no último campeonato chileno. É um time que tem suas qualidades, mas realmente tá abaixo de um time como o Flamengo. Então pra mim realmente passa o Flamengo em primeiro e o Bolívar em segundo. Eu acho que entre os brasileiros, acho que o grupo do Flamengo é o mais fácil. Grupo F é o grupo do Palmeiras. Palmeiras enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, o San Lorenzo, da Argentina, e o Liverpool, da Inglaterra. Inglaterra. Liverpool do Uruguai. Assim, a equipe do Palmeiras tem um grupo que é difícil. Eu acho que é um grupo mais fácil, por exemplo, do que o do Grêmio e do que do Galo. Mas é o grupo mais difícil da Era Abel. Então, assim, o Palmeiras que tem a tradição de pegar grupos mais fáceis dentro dessa Libertadores, acho que pega um grupo complicado. Tem o Independiente del Valle no Equador, que é um time difícil. É o time do meia Kendry Páez, já tá vendido aí pro Chelsea. 16 anos só o menino. Né, do outro lado tem o Endrick, né, do lado do Palmeiras, o Endrick que é uma das principais baixas desse Palmeiras, né, que vai acabar perdendo aí a joia palmeirense. O Palmeiras vai perder a joia palmeirense, mas enfim, você entendeu.
vai perder a joia para a equipe do Real Madrid, né, no meio do ano. Provavelmente não joga a maioria dos jogos da Libertadores. Tem o Flaco que tá voando, tem a volta do Dudu, mas realmente perde um grande nome. E a equipe do Independente Del Valle tem no Kendry Páez um dos seus principais jogadores aí, ele com apenas 16 anos, né? E assim, olhando para os outros dois times do grupo, são times complicados. O São Lourenço começou mal o campeonato argentino, mas se classificou para essa Libertadores depois de ficar na quarta colocação geral no ano passado do campeonato argentino. Tem o Liverpool do Uruguai, que foi campeão uruguaio em cima do Peñarol. Tem o bom Luciano Rodrigues, atacante aí de 20 anos apenas. É um time bem jovem, o time do Liverpool. Mas assim, é um grupo complicado pro Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras vai passar com alguma tranquilidade, tá? O Palmeiras é realmente superior aos seus adversários, apesar de ser um grupo um pouquinho mais complicado do que nos últimos anos. Acho que o Palmeiras passa com alguma tranquilidade em primeiro e para mim o Del Valle em segundo. Eu acho que o Liverpool fica em terceiro, tá? Eu acho que o Liverpool pega essa vaguinha da Sul-Americana e tira o São Lourenço, que começa meio mal o campeonato argentino e tem algumas inconsistências aí, não fez uma campanha espetacular também ano passado, mas acabou se classificando para essa Libertadores. Eu acho que o Liverpool é um time, por mais que seja jovem, é um time interessante, eu acho que pode arrancar alguns pontinhos aí. Mas para mim passa realmente Palmeiras e Independiente Del Valle. Chegamos no grupo G, o último grupo aí com brasileiros, né? É o grupo do Galo, o grupo do Atlético Mineiro, que também tem Peñarol do Uruguai, Caracas da Venezuela e o Rosário Central da Argentina. O Galo que começa bem, né, o Campeonato Mineiro, apesar de ter as suas inconsistências, tem alguns jogos um pouco abaixo, como foi contra o Cruzeiro, por exemplo, como foi essa volta da semifinal também agora contra o América Mineiro, mas é um time muito forte, é um time que foi muito bem no final do Campeonato Brasileiro no ano passado, e eu acho que se classifica assim nesse grupo, tá? É um grupo difícil, é um grupo um pouco complicado. Tem a equipe do Peñarol, que foi vice-campeã do Campeonato Uruguaio. Tem alguns jogadores interessantes, como o Léo Fernandes, que chegou aí do Fluminense, era do Fluminense ano passado, chega no Peñarol e vai fazer um ótimo Campeonato Uruguaio. O Campeonato Uruguaio do Peñarol é muito bom nesse início, a equipe chegou aí a 5 vitórias em 5 jogos, então a equipe começa muito bem. Então vai dar trabalho sim para esse time do Galo. Tem também o Rosário Central, que foi campeão da Copa da Liga da Argentina no passado. Enfim, é um pouco difícil de explicar do sistema do futebol argentino, mas é uma equipe que foi longe, conseguiu um grande título, né? Um título importante ano passado. Tem aí talvez uma remota possibilidade de trazer o Di Maria, é uma equipe que tem esse desejo, né? Ele que saiu da cidade de Rosário, pode acabar voltando, mas enfim, isso é totalmente especulação e não dá pra gente contar com isso. Mas é um time interessante também, né? Tem o Caracas também, que é o campeão da Venezuela. Não começa bem o campeonato venezuelano, é verdade, assim como o Rosário também não começa bem esse campeonato argentino, mas são times interessantes. Eu acho que dentro desse grupo passa Atlético Mineiro em primeiro e Peñarol em segundo. Mas assim, é um grupo estranho, um grupo complicado. Eu acho que é um grupo talvez um pouco mais complicado do que o do Palmeiras. Não muito, mas acho que é um pouco menos do que o do Grêmio. Acho que o Grêmio assim, olhando, é o grupo do Grêmio, depois do Galo e depois do Palmeiras. Mas é um grupo difícil que pode se complicar para a equipe mineira. Vamos ver o que vai acontecer. E para terminar, o último grupo, o único grupo sem brasileiros, grupo do River Plate da Argentina, Libertad do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela e Nacional do Uruguai. É um grupo tranquilo também para o River passar. É um grupo, assim, pode ter alguma complicação, mas é um grupo razoavelmente tranquilo. Um River que perdeu o Dela Cruz, é verdade, mas tem um grande jogador aí em ascensão, apenas 18 anos, Cláudio Echeverri. Ele que foi um dos principais jogadores da Argentina no Mundial Sub-17 da temporada passada, né, do ano passado. Meteu 3 gols no Brasil, inclusive, nas quartas de final. É um grande jogador, assumiu essa vaga aí do Dela Cruz e ele, inclusive, está vendido já para o Manchester City. Vai para a equipe inglesa no final do ano de 2024, no meio da temporada europeia.
na próxima temporada europeia. Então é um jogador interessantíssimo e que pode sim fazer muita diferença para o time do River, que também tem em Miguel Borja a sua esperança de gols lá na frente, né? Miguel Borja, assim, ele com passagem em Atlético Nacional, Palmeiras, Grêmio, ele já fez 10 gols aí em 10 jogos dentro do Campeonato Argentino. Então é um grande jogador e, apesar de ter suas críticas dentro do futebol brasileiro, é um cara que tá metendo gol e pode ser importante pro River. Assim, olhando para esse grupo, né? A gente tem um Libertad com jogadores muito experientes, conhecidos pelo público brasileiro também. O Martin Silva, que foi goleiro do Vasco por muito tempo. Tem o Oscar Cardoso, que tem passagens em Benfica, por exemplo. Seleção paraguaia nem se fala. Roque Santa Cruz. E só um detalhe, né? Martin Silva, 40 anos. O Oscar Cardoso, 40 também. E o Roque Santa Cruz, 42. Então, alguns dos destaques desse time do Libertad realmente são bem experientes, mas podem sim fazer diferença para essa equipe paraguaia. Eu acho que passa River e Libertad, tá? O Nacional eu acho que tá realmente um pouco atrás. Faz um começo ok do Campeonato Uruguaio, mas realmente tá um pouco atrás dos demais. E o Deportivo Táchira talvez um dos times mais fracos dessa Libertadores. E realmente eu acho que não vai aprontar muita coisa. Então pra mim passa River e Libertad, certo? Nessa ordem. Olho nesse River porque pode sim, e acho que é o principal time que pode dar algum perigo pro monopólio brasileiro dentro da Libertadores. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa seu comentário, fala o que você achou também sobre esse sorteio, né, da Libertadores 2024. Também se inscreva aí no canal, tô tentando trazer alguns vídeos aí sobre vários assuntos dentro do futebol brasileiro. Mas é isso, valeu, tamo junto e boa noite a todos. Bom, é isso. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário, fala o que você achou. Mas é isso, valeu. Também, se você quiser, se inscreva aí no canal. Isso ajuda bastante aí, fortalece o meu trabalho, certo? Vou trazer aí vários vídeos sobre o futebol brasileiro e sobre o que está acontecendo dentro do cenário nacional, certo? Mas é isso, valeu e tamo junto.